Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Quem nunca na história da Igreja Católica ouviu falar de santos que passaram por momentos difíceis? Santos que enfrentaram enfermidades que testaram sua fé ao extremo. Mas e quando essa doença não atinge apenas o corpo, mas a mente e a alma? Séculos se passaram e essa doença continua assombrando a humanidade. E hoje, infelizmente, atinge também os nossos sacerdotes. Muitos padres enfrentam a depressão. Quantas vezes olhamos para um sacerdote e esquecemos que, antes de tudo, ele é um ser humano? Ele carrega nos ombros a missão de guiar almas, ouvir confissões, aconselhar casais, administrar sacramentos. Mas quem cuida da alma dele? Quem estende a mão quando o peso da cruz se torna insuportável? A depressão tem sido uma sombra na vida de muitos padres. Eles se doam completamente ao rebanho, mas muitas vezes enfrentam batalhas interiores em completo silêncio. E o mais triste, alguns chegam ao extremo de tirar a própria vida, incapazes de encontrar esperança em meio à escuridão. E hoje mais um sacerdote teve coragem de pedir ajuda. Diante de milhares de pessoas, ele revelou sua luta contra a depressão e pediu orações. Um gesto humilde e verdadeiro que emocionou muitos cristãos. Afinal, não é isso que a Igreja nos ensina? A carregar as cargas uns dos outros? Mas infelizmente nem todos enxergam essa doença com seriedade que ela merece. Há quem veja a fraqueza onde, na verdade, existe uma batalha espiritual e humana. E foi aí que começaram os ataques. Um padre pede orações e recebe julgamento. Como isso é possível? No momento em que ele mais precisava de apoio, alguém que se diz servo de Deus resolveu atacá-lo. Um pastor usou suas redes sociais para dizer que depressão é frescura, que um homem de Deus não pode se abalar, que se ele estivesse realmente na fé, isso nunca teria acontecido. E o pior, muitos concordaram com ele. É inacreditável como alguns se esquecem do Evangelho. Será que eles não conhecem a dor dos santos? São João da Cruz passou pela noite escura da alma. Santa Teresinha do Menino Jesus enfrentou períodos profundos de desolação. Até mesmo São Francisco de Assis, um dos maiores exemplos de fé e humildade, teve momentos de grande tristeza. E quem somos nós para dizer que a dor de alguém não é real? Depressão não é sinal de fraqueza. Se fosse, grandes santos não teriam passado por ela. A verdade é que muitas pessoas, até dentro da igreja, ainda não compreendem essa doença. O próprio catecismo da igreja nos ensina que o ser humano é corpo e alma e que ambas precisam de cuidado. Deus nos deu a medicina, a ciência, os psicólogos e os terapeutas justamente para nos ajudar. E rejeitar isso negando o sofrimento de um sacerdote não é apenas ignorância, é falta de caridade. Se até Cristo nos ensinou a acolher os aflitos, por que alguns insistem em apontar o dedo? O que esse pastor fez não foi trazer a verdade, foi espalhar um julgamento cruel. Mas aqui não estamos para alimentar ódio, estamos para orar. E a pergunta que fica é: diante de um sacerdote sofrendo, qual será a sua resposta? Você vai estender a mão ou vai virar as costas? Depressão não é apenas um problema do mundo moderno, ela sempre existiu. A diferença é que hoje temos mais conhecimento sobre essa doença e mais recursos para tratá-la. E o que a igreja nos ensina sobre isso? O sofrimento pode levar ao desespero, mas também pode ser ocasião para um amadurecimento na fé e na entrega confiante a Deus. A igreja nunca ignorou o sofrimento humano, pelo contrário, sempre ensinou que ele pode ser redentor. Mas isso não significa que devemos desprezar a dor dos outros. Afinal, se Deus nos deu médicos para cuidar do corpo, por que rejeitar os profissionais que cuidam da mente? Poucos sabem, mas até os santos passaram por momentos de profunda tristeza e desolação.
São João da Cruz falava da noite escura da alma, um período de angústia profunda. Santa Teresinha chegou a dizer que às vezes não sentia nada ao rezar. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, passou anos sem sentir a presença de Deus. E nem por isso sua fé era menor. Era porque ainda há quem acredite que um padre não pode sofrer de depressão. A fé nos sustenta, mas Deus também nos dá meios humanos para buscar ajuda. A depressão não é falta de Deus, não é falta de oração. É uma doença séria que pode atingir qualquer um, até aqueles que dedicam a vida a servir o próximo. E o maior erro que podemos cometer é negar essa realidade. E escancarar as portas a Cristo significa também acolher aqueles que sofrem. Significa olhar para um padre que pede ajuda e, ao invés de julgá-lo, estender a mão. Porque, no final das contas, não é isso que Cristo nos ensinou? Vejam agora o trecho em que o pastor faz um posicionamento nas redes sociais sobre o padre Fábio de Mello. Aí eu vejo as declarações do padre falando que está com depressão, com angústia, com profunda tristeza. Por quê? Seja mais específico. Porque eu acredito fielmente que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim, muita gente já sabe, já pensa, já fala. Depressão porque não conseguiu, não tem coragem. Depressão porque tem medo, porque é bonito, porque é famoso, porque é muito conhecido, porque é padre. Quando um sacerdote sofre, quando a depressão o atinge, quando ele se sente esmagado pelo peso do ministério, qual deve ser a nossa resposta? Julgamento, indiferença ou aquilo que Cristo nos ensinou, a compaixão? Jesus na cruz não olhou para nós com desprezo, ele olhou com amor. Ele viu a nossa miséria e ofereceu a sua vida. Então, por que seríamos nós diferentes diante da dor do nosso irmão? Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de soldados dispostos a lutar, não com palavras de condenação, mas com armas espirituais. O rosário, a Eucaristia, a intercessão. Quantos sacerdotes estão agora, neste exato momento, travando batalhas invisíveis? Quantos precisam das nossas orações para continuar? Você pode ser a resposta para essa súplica silenciosa. E por isso eu te convido, antes de sair deste vídeo, faça uma breve oração por aqueles que dedicam suas vidas a Deus. Escreva nos comentários: Senhor, fortalecei os vossos sacerdotes. Vamos fazer com que este vídeo seja uma corrente de intercessão, um ato de amor por aqueles que tanto nos servem. Porque no final das contas não fomos chamados a julgar, fomos chamados a amar. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Escreva nos comentários também de onde está nos assistindo, adoramos saber aonde o nosso conteúdo está chegando. E os seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Aí eu vejo as declarações do padre falando que está com depressão, com angústia, com profunda tristeza. Por quê? Seja mais específico. Porque eu acredito fielmente que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim, muita gente já sabe, já pensa, já fala. Depressão porque não conseguiu, não tem coragem. Depressão porque tem medo, porque é bonito, porque é famoso, porque é muito conhecido, porque é padre.